O Rodrigo chegou no Real Madrid em 2019. Na época ele chegou sendo dito como uma grande promessa do futebol brasileiro, pelo que ele tinha apresentado no Santos. E não era pra menos, pois quem acompanhava o futebol brasileiro já via que ele tinha uma qualidade técnica diferenciada, com facilidade no drible curto, visão de jogo e também um ótimo poder de finalização para alguém tão jovem. Com o tempo, o Rodrigo foi se adaptando ao futebol europeu e também foi ganhando espaço no elenco do Real Madrid. E o seu auge no clube espanhol foi de 2022 a 2024, em que ele decidiu partidas importantes para o Real Madrid na Champions League. Um ótimo exemplo foi em 2022, quando ele marcou 2 gols que classificaram o Real Madrid para a final da Champions League. Isso fez com que ele ganhasse destaque mundialmente e criasse uma expectativa ainda maior para o seu futuro. Porém, nessa temporada, o Rodrigo decaiu muito de rendimento. No início, ele começou muito mal, assim como todos do Real Madrid, teve uma melhora no meio de temporada e depois decaiu novamente de rendimento, sumindo em jogos importantes nessa temporada, como nos confrontos contra o Arsenal na final da Copa do Rei contra o Barcelona. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar da queda drástica de rendimento do Rodrigo nessa temporada. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu tenho que falar como foi sua chegada no Real Madrid. Ele chegou no Real Madrid sendo tratado como uma grande promessa, pois ele tinha jogado muito bem no Santos. O Santos, que é conhecido por revelar grandes talentos para o futebol mundial, e o valor pago por ele foi muito baixo. O clube espanhol pagou 20 milhões de euros no brasileiro, o que é muito barato considerando o mercado europeu. Ele fez uma primeira temporada até que razoável, na temporada 19 e 20, que foi a sua temporada de estreia. Em 29 jogos ele marcou 9 gols e deu 2 assistências. Aliás, nessa temporada ele marcou um hat-trick na Champions League contra o Galatasaray. Esse jogo em específico foi muito importante para aumentar a moral dele como jogador e dentro do clube. Porém, como ele ainda estava se adaptando ao time, ele jogou só 1.700 minutos. Então esse número de partidas que ele jogou não foram completas, mas sim são alguns minutos que ele jogou. Na temporada 20 e 21 ele joga mais partidas. Porém, a minutagem dele em campo diminui muito. Embora ele tenha jogado 32 partidas como consta no site de estatísticas, ele só jogou 1.300 minutos em campo. Ou seja, ele muitas vezes entrava no fim dos jogos ou jogava poucos minutos. E com isso, os seus números também diminuíram, pois na temporada passada ele participou de 13 gols. Nessa temporada ele participou de apenas 10. Então pode-se dizer que o início do Rodrigo no Real Madrid foi um pouco difícil. Ele era um jogador que demonstrava muito potencial, mas que ainda precisava de maturidade, experiência e principalmente confiança dentro de campo. Só que tudo mudou quando o Ancelotti voltou para o Real Madrid. Na temporada 21-22, o Ancelotti começou a usar com mais frequência o Vinícius Júnior e também o Rodrigo. O Vinícius participou bem mais porque ele parecia estar mais pronto para o Carlo Ancelotti. O Vinícius que inclusive explodiu como estrela mundial nessa temporada. Mesmo assim, o Rodrigo conseguiu ganhar mais minutos em campo, pois na temporada 21-22 ele jogou 2.400 minutos, bem mais que as duas últimas temporadas. Com isso, ele também amadureceu mais como jogador e ficou mais confiante. Marcou gols importantes para o Real Madrid nessa temporada. Foi decisivo na Champions em 2 ocasiões muito importantes para o Real Madrid. A primeira vez foi no confronto da volta contra o Chelsea no Santiago Bernabéu, em que ele marcou um dos gols do Real naquela partida e assim o Real conseguiu resistir ao Chelsea e conseguiu se classificar. E a outra vez foi no jogo da volta contra o Manchester City, em que o Real estava perdendo e precisava marcar 2 gols para levar para a prorrogação. Então o Rodrigo entra em campo e marca 2 gols em 1 minuto e consegue levar o time para a prorrogação. Esse jogo inclusive entrou para a história e ficou marcado como uma das maiores viradas da história. E na prorrogação o Real conseguiu se classificar para a final da Liga dos Campeões. O que se esperava com essa atuação do Rodrigo era que ele virasse o protagonista do time de forma isolada ou de forma conjunta com o Vinícius. E por um tempo isso realmente aconteceu, pois o Rodrigo conseguiu fazer esse feito nas 2 temporadas seguintes, na temporada 22-23 e 23-24. Na temporada 22-23 ele praticamente virou titular do time do Real Madrid e basicamente ele só ficava no banco em jogos menos importantes ou em jogos que ele precisava descansar, o que mostra a confiança que o Ancelotti passou a depositar nele. Nessa temporada ele se consolidou cada vez mais no time, conseguindo ter bons números. Ele jogou 57 partidas, marcou 19 gols e deu 11 assistências. Números ótimos para um ponta e para um cara que principalmente ganhou a titularidade recentemente. Nessa temporada o Real Madrid não ganhou a Champions League, mas o Rodrigo conseguiu jogar bem contra o Chelsea e também jogou muito bem contra o Barcelona no primeiro confronto do dia da Liga. Porém, algo que os torcedores do Real Madrid sempre cobravam do Rodrigo era para ele ter uma constância maior nas partidas, porque ele jogava 2 jogos bem e jogava 3 jogos mal. Isso se repetiu muito durante a temporada 24-25. Porém, ainda não cheguei nessa parte. Agora na temporada 23-24, o Real volta a ser campeão da Champions League e dessa vez o Rodrigo voltou a ser decisivo. Na temporada 23-24, em 52 partidas ele marcou 18 gols e deu 9 assistências. Ele foi muito decisivo na segunda partida contra o Manchester City, partida essa em que o Real Madrid passou nos pênaltis na casa do Manchester City, algo muito difícil de se fazer. Nessa Champions ele conseguiu marcar 5 gols, só que ele sumiu nos jogos das semifinais e também sumiu na final. Se o Real dependesse do Rodrigo para passar, o Real tinha caído contra o Bayern de Munique. Porém, o Vinícius Júnior nessa época fazia uma temporada de melhor do mundo. E talvez nesse momento você fale para mim que seja rápido demais cobrar que o Rodrigo mantenha uma constância aparecendo nos jogos grandes com mais frequência. Mas para mim não é nenhum absurdo, porque era cobrado a mesma coisa do Vinícius e ele aparecia em momentos críticos. E por que com o Rodrigo deveria ser diferente? Eu não vejo nenhum motivo para somente cobrar um jogador e evitar cobrar o outro por nenhum motivo. Agora vamos para a temporada 24-25, que eu considero como a temporada de queda do Rodrigo. Nessa temporada não só o Rodrigo tá jogando mal, mas como o time todo do Real Madrid tá jogando mal. O quarteto ofensivo que foi montado não deu certo e só deixou o time
time mais exposto defensivamente. O Real Madrid, como todo, começou muito mal a temporada, perdendo jogos relativamente mais fáceis. Também conseguiram perder um clássico de goleada na própria casa, quase cair na primeira fase da Champions League. Para muitos analistas, parecia que o time estava desorganizado e sem identidade nenhuma de jogo. Só que na metade da temporada, o Real conseguiu se recuperar um pouco, fez alguns bons jogos, ganhando até do Manchester City. Porém, a partir daí, tudo voltou a dar errado pro Real Madrid. Na metade da temporada, o time até conseguiu se encaixar bem. O quarteto ofensivo começou a dar certo também. Até então, o Rodrigo tinha aparecido algumas vezes, mas tudo voltou ao normal. Lembra quando eu disse que o Rodrigo desaparecia em jogos importantes? Pois é, ele também começou a desaparecer em jogos mais fáceis também. Até esse momento da temporada, o Rodrigo está 11 jogos sem marcar nenhum gol. Ele sumiu contra o Valência, sumiu contra o Alavés, jogo contra o Bilbao. Isso porque eu não falei ainda dos jogos importantes. Sumiu nos 2 confrontos contra o Arsenal e até na final contra o Barcelona. Final essa que o Real Madrid jogou bem. Só que o time só começou a jogar bem a partir do momento em que o Rodrigo saiu da partida. O Real jogou o primeiro tempo inteiro com o Rodrigo e em nenhum momento eles conseguiram causar algum perigo pro Barcelona. Então eles tiveram que tirar o Rodrigo e só a partir daí o Real Madrid começou a jogar bem. E talvez você fale pra mim que não é certo cobrar o Rodrigo, já que o time inteiro tá jogando mal. Pelo contrário, e é mais do que justo que eu cobre isso. Visto que todo mundo cobra o Vinícius Júnior, cobra até o Endrick, que nem é titular. E todos eles, mesmo sendo cobrados, conseguem entregar em vários momentos. O Ancelotti deu uma entrevista falando da forma como o Endrick chutou em um lance. Ou seja, o Ancelotti tá querendo cobrar um jogador que não é titular, mas quando entra faz seus gols. E não cobra um jogador titular, consolidado no time, que não marca 11 jogos. E que sumiu em todos os jogos grandes da temporada. Eu queria saber a lógica que o Ancelotti usou pra fazer esse tipo de comentário. Pois pra mim não faz sentido você cobrar um jogador que chegou agora. Mas ele também não fala nada dos jogadores que estão há muito tempo no Real Madrid e podem ser cobrados. Isso acaba passando uma mensagem errada pro elenco e pra torcida. Eu não acho que o Rodrigo seja um jogador ruim. Só falta ele aparecer mais nas partidas. Tentar se impor mais em campo. Se ele conseguir corrigir essas questões, seu futebol vai naturalmente crescer. E ele pode não ter só a sua melhor temporada, mas também se consolidar cada vez mais no Real Madrid. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Peço que se inscrevam no canal, pois a nossa meta é chegar aos 7.000 inscritos. Peço que comentem suas opiniões sobre esse vídeo ou sobre a temporada do Rodrigo. Fiquem com Deus e até a próxima.